Francisco, como eu falei eu acho que você estava aqui na semana passada, né? Eu comentei, eu estou apostando muito mais, né? E isso eu lembro, que será uma reclamação trabalhista, porque já tem um tempo, é, tem um tempo que, que não cai, né? Reclamação trabalhista e contestação já caíram duas recentemente, né? No espaço aí de um ano e pouco, 2 anos. E aí reclamação já faz tempo. Mas o nossa proposta hoje é a contestação. Então, cara, a contestação é a resposta, né? É a resposta do réu, ou no caso aqui no nosso caso, no processo de trabalho, é a resposta da reclamada, né? Geralmente da reclamada, porque nós temos a possibilidade de uma contestação do reclamante, por exemplo, numa situação de uma ação de consignação em pagamento, né? Ou seja, na ação de consignação em pagamento, quem propõe é a empresa, né? É a empresa, e nesse caso a empresa vai ser reclamante, né? E o empregado vai ser o reclamado, mas nem, não vai se chamar nem de reclamante reclamado, né? Vai se chamar de consignante consignado. E já caiu, né? Uma vez consignação em pagamento numa no exame da ordem na segunda fase. Aí, no caso da contestação, aí geralmente não, vai ser realmente reclamado. Então, o examinador vai propor uma situação, né, ele vai propor uma ação em que uma empresa, ou seja, recebeu uma reclamação, ou enfim, vai trazer realmente um caso em que você será chamado como advogado da empresa, né, para apresentar essa defesa, né? Só um instantinho aqui. Vou abrir também aqui. Mas, cara, tá muito lerdo aqui, né? E é o meu computador, não é na internet, não. Aqui. Deixa eu ver se aqui. Aqui, exatamente. Vamos lá. Esse aqui tá aqui. Deixa eu colocar aqui para ti, vai ficar melhor para a gente entender. Peraí, não é isso aqui para eu abrir agora. Muita aba aberta. Volta para cá. Aqui. Deixa eu parar essa aqui. Não, deixa eu começar aqui, depois eu vou para lá. Então, ó, a CLT ela utiliza a palavra defesa em vários artigos, não contestação. O termo defesa vem da época administrativa, em que não se falava em contestação. É a mesma coisa lá quando a gente fala, por exemplo, em notificação e não citação. O processo de trabalho é um processo autônomo, independente do Código de Processo Civil, e muito embora ele utilize termos semelhantes, mas ele vai apresentar também alguns termos que são muito particulares. E aí eu diria que a utilização desses termos que são mais particulares, eles dão assim um toque diferenciado, um toque diferente, e aí o examinador, eu, por exemplo, como camarada muito afeito ao processo de trabalho, se eu estivesse como examinador corrigindo uma peça de um candidato, e aí ele utilizasse termos, né, como notificação, reclamação e não ação, aí aqui no caso defesa e não contestação, a gente já pensa, pô, esse cara aqui realmente já tem alguma prática, ele já está no caminho, ele manja, ele entende. Então, o cara já dá assim, um start diferente. Daí, realmente, é interessante usar esses termos. Mas, vamos lá, a contestação no processo do trabalho, ao contrário do que ocorre no processo civil, que é apresentada a sessão de protocolo, né, pode ser formulada oralmente em audiência, ou apresentada por meio de petição escrita, como ocorre na grande maioria das vezes. Aí é uma questão muito mais a efeito, né, Francisco, para a aula de processo de trabalho, porque realmente essa possibilidade está que trava aqui meu negócio. Maravilha. Cara, tá muito chato, olha. Saco isso.
Ou seja, a gente não vai haver a prova, não vai cair uma contestação oral, né? 20 minutos para apresentar uma contestação oral, que é o prazo que você tem em audiência. No caso, vai ser realmente escrita, né? Vai ser uma defesa por escrito. Então, esses detalhes aqui não são interessantes especificamente para o nosso caso. Aí, essa peça de contestação ou defesa pode ser dividida em duas partes. Primeira parte, defesa indireta, também chamada das preliminares, e geralmente tem, Francisco, geralmente tem preliminar nas contestações, ou geralmente, ou quase sempre, para não dizer sempre. Defesa de mérito, que vai se dividir na defesa do mérito direto, abrange as prejudiciais de mérito, também as chamadas de preliminares de mérito, e a defesa direta ou mérito propriamente dita, né, que é a contestação ou a defesa. Então, defesa aqui, ó, indireta preliminares, defesa de mérito indireta, prejudiciais de mérito ou preliminares de mérito, e defesa direta de mérito propriamente dita. Então, essa defesa preliminar significa aquilo que precede ao objeto, ao principal. Então, no âmbito do direito processual, diz das objeções levantadas pelo reclamado antes do mérito. Isso aqui vocês já estão careca de saber, é estudado também no processo civil. Aí, deixa eu fazer aqui. No processo de trabalho pode ser arguidas as seguintes preliminares. Aí nós vamos ter aqui, ó, inexistência ou nulidade de citação. Isso aqui não é muito comum aparecer nas provas. Inépcia da petição inicial, aqui já é uma outra coisa também, isso não vai ser o caso para a gente, que aí é muito mais para o juiz, a inepta, ou a questão da possibilidade de se fazer emenda, né, a inicial. Vamos lá, também isso aqui não nos interessa. Aí o que nós temos aqui? Aqui, ó, como identificar na questão do exame da ordem para a redação da peça profissional de contestação a preliminar de inépcia da petição inicial na hipótese em que há pedido, mas não há causa de pedir. Aí, nesse caso, isso aqui até pode acontecer, porque você vai contestar a inicial, né? E nesse caso, mas eu não sei, pode acontecer, mas não é muito comum não esse tipo de situação, mas você pedir realmente para que a petição não seja nem recebida, né? Lá na inicial, você verifica lá que há um pré-requisito essencial, necessário, ou seja, que não pode deixar de estar na inicial, e eventualmente não apareceu, é claro que você vai atacar, é claro que você vai pedir para que aquela inicial não seja nem recebida, né, que seria a inépcia da inicial. Inicialmente, deve-se procurar identificar na questão qual parte do problema refere-se à causa de pedir, da ação, e qual parte refere-se ao pedido. Depois disso, deve-se verificar se em relação a cada um dos pedidos foram articulados especificamente os fundamentos de fato e de direito que amparam a pretensão do reclamante. Então, caso haja pedido sem que tenham sido articuladas as razões com a devida justificativa para o seu deferimento, deve-se procurar alegar em série preliminar a inépcia da petição inicial. Aí aqui ele traz aqui uma situação. Luciano Viriato promove reclamação trabalhista em face da empresa ZYA Limitada, alegando que, for admitido na função de porteiro para trabalhar na filial localizada na cidade de São Paulo, onde reside, tendo sido dispensado sem justa causa. Ele coloca aqui a data. Que mais? O empregado foi promovido para a função de encarregado de serviço, está aqui a data. Na mesma empresa trabalhava o empregado Manuel, que também foi promovido a encarregado de serviço, está aqui a data. Tudo isso aqui é causa de pedir, Isso é causa de pedir. Aí, embora exercendo idêntica função e com a mesma perfeição técnica, o reclamante percebia 30% inferior. Está pedindo aqui equiparação, né? Também causa de pedir. Tá? Aí, isso aqui foi o que a gente chama, na reclamação trabalhista, dos fatos. Ele está expondo lá os fatos, a situação, onde trabalhava, o que fazia, quando foi contratado, o salário dele. Isso tudo é causa de pedir. Aí, o pedido especificamente é quando a gente coloca lá do direito, aí você vai fundamentar esses pedidos e mais os pleitos já liquidados. Aqui, pretende a condenação do reclamado ao pagamento de diferença de salariais por equiparação salarial e seus reflexos, e do adicional de transferência de 20% sobre o salário. Então, como advogado da empresa ZYA, apresente a medida judicial cabível e seus fundamentos. Então, neste caso aqui, os argumentos relacionados de 1 a 4
tá? 1, 2, 3, 4, que são a causa de pedir, tá? Constitui a causa de pedir, enquanto os pedidos estão descritos na letra A e B. Então, em relação ao pedido da letra a causa de pedir expressa, o que não ocorre com a letra B. Observe aqui, ó, adicional de transferência. Cadê a adicional de transferência aqui? Ele não falou dessa situação. Como é que ela aparece somente aqui e não aparece aqui? Nesse caso, é um caso de inépcia, especificamente no caso para esse pedido. Ou seja, a reclamação, Francisco, ela pode até prosseguir, mas esse pedido aqui, ó, já era, foi para o saco. Tá entendendo? Então, são situações assim que você tem que estar atento mesmo e que pode realmente aparecer como preliminar. Deixa eu ver aqui uma outra situação, não, despendência, continência, isso aqui é muito mais no processo civil. Coisa julgada também é tranquilo, tu já conheces, mas conexão, deixa eu pegar aqui mais uma situação que realmente é muito mais incapacidade de parte, ele pode, de repente, colocar lá na tua questão, que um jovem aprendiz, por exemplo, menor, no caso, né, ingressou com a reclamação e que esteja sem um representante. Tá? Então, aí é o defeito de representação. Também tem que ser explorado, tem que ser colocado, eventualmente, aí, de forma preliminar, numa contestação. Mas, que mais aqui, com relação a essas preliminares? Quitação perante a comissão de conciliação prévia, isso aqui já caiu, não é mais obrigatório, né, ou seja, a exigência de apresentar antes, então isso aqui não é. Aí o que acontece depois também são as exceções, né, as exceções também para o exame da ordem vai ser meio difícil, porque porque você vai ter que apresentar duas questões, né? Que a exceção é separado. Aí você vai fazer, ele vai pedir para você fazer uma contestação à exceção. Eu, sinceramente, não vejo como. Deixa eu ver se aqui, mas tem aqui, por exemplo, a exceção de suspeição, né? Vamos lá. Mas aí não é o que eu estou falando, né? Mesmo assim, ó, pode se apresentar exceções, né? Mas é aí que ele está dando a situação aqui que pode, tá? Olha lá, não obstante o CPC 2015 ter abolido as exceções de impedimento, suspeição e competência, a CLT prevê que podem ser opostas às exceções de suspeição, especificamente isso aqui, suspeição e competência, elas podem ser opostas e podem ser preliminares. O que não pode é a exceção em razão da matéria, em razão do lugar, aí tem que ser em separado. Então, nesse caso aqui, se permite sim. Então, ocorre aqui em relação ao juiz togado, a pessoa dos litigantes, hipótese aqui de suspeição, né, ser amigo íntimo, inimigo capital das partes, parentesco, ser interessado, mas eu também nunca vi isso aqui aparecer numa questão do exame da ordem. Eu não vi também. Vamos cá. Deixa eu te apresentar agora, Francisco. Um real aqui, caso real que eu digo é o exame da ordem. Então, o exame. A janela está aqui. Pronto, vou pegar aqui uma questão real. Deixa eu aumentar aqui para te acompanhar. Vamos lá. Júlia dirigia seu veículo na rua 001, na cidade. Caraca, dirigia seu veículo. Isso aqui está parecendo. Peraí. Esse aqui é Cível, cara. Estou ficando doido mesmo. Abri uma Cível. Desculpa aí. Ai. Peraí. Eu estou ficando doido. Caraca, tô ficando maluco. Tá. Peguei uma contestação civil, Francisco, está aqui, agora eu peguei a coisa certa. Peraí, mas está lerdo esse meu computador. Aqui, vamos lá. Agora, Francisco. Ela tá aqui.
Olha aqui, ó, peça prática profissional, tá? É coisa, pode chamar aí, camarada. O condomínio do edifício residencial Solar do Império, aqui sim, né? Condomínio, opa, vamos lá, e olha, já pode aparecer terceirizado aqui, ó. Localizada em rua segura, que conta com vigilância terceirizada, ó, falei para ti, necessitando contratar um novo vigia noturno, firmou em 2024 contrato de experiência de 90 dias com Rafael Patrocínio. Esse aqui é interessante. O horário estabelecido no contrato era para trabalhar das 22 às 5. Já tem, ó, fica ligado, você grifa isso aqui porque já tem adicional noturno, né? Com 1 hora de intervalo. O edifício, e aí a hora noturna é 52 minutos e meio, né? O edifício dispõe de um pequeno aposento, não dá térreo, que é utilizado pelos funcionários para alimentação e descanso. Justamente com o contrato de trabalho, o condomínio e Rafael, né, firmaram um acordo individual de compensação e prorrogação de jornada, estabelecendo que, caso houvesse necessidade de prorrogação da jornada até 6 horas, em decorrência do atraso porteiro, que renda a Rafael, essa hora trabalhada seria compensada, então, questão de compensação e hora extras, né? Que mais aqui? Trabalhando normalmente até as 5 horas do dia seguinte, o salário estipulado R$ 2.000, com acréscimo aí do adicional noturno, como eu falei, o condomínio dispõe de registro de ponto biométrico, e todos os funcionários registram no início e fim da jornada, o mesmo ocorrendo em relação ao intervalo. Após o primeiro mês de trabalho, Rafael apresentou atestado médico por lombalgia, ficando afastado por 14 dias. Eita, já só vai complicando aqui a situação. Por isso que eu considero as contestações as peças mais complicadinhas, não digo mais difíceis, mas eu acho a reclamação bem mais fácil. Depois desse período, retornou ao trabalho. Então, ao final do prazo, o contrato de experiência, o condomínio comunicou a Rafael que o contrato seria encerrado. Realmente, o camarada, no contrato de experiência, já apresenta o atestado de 14 dias, meu, já era. É saco, né? Então, a ocasião em que seriam pagos a Rafael saldo salário, férias, 13º proporcional, ambos na fração de 3/12, bem como fornecida a guia do FGTS com os depósitos restritivos 90 dias. No caso aqui, ele não tem direito a aviso prévio, porque é contrato de experiência. E não tem a multa também dos 40% do FGTS, é só o FGTS depositado os 3 meses. Dias depois da rescisão, o condomínio foi surpreendido com a citação de uma reclamação trabalhista, não poderia ser até notificação aqui, mas os próprios examinandos, a própria OAB avacalha, né? Mas, enfim, distribuída para a 70ª Vara do Trabalho de Goiânia, sobre o número tal, na qual o Rafael pleiteia a indenização de intervalo entre a jornada, um intervalo entre uma jornada e outra, né, entre um dia e outra, alegando que não usufruiu, pagamento pelas horas extras trabalhadas, falei que ia ter hora extra, enquanto aguardava a rendição pelo porteiro diurno, que ficava esperando, o cara atrasava, ele continuava trabalhando e gerava hora extra, né? Isso seria para compensar. Aduzindo que o acordo de compensação de jornada é inválido por ser individual, pagamento de adicional, tu vai ter que pesquisar já isso, teria que pesquisar na tua CLT, lá nos remissivos, isso aqui certamente ou é jurisprudência, ou é um OJ, que fala dessa questão de acordo de compensação individual, se é válido, se não é válido. Pagamento de adicional, se tem que ser com a categoria ou se pode ser feito individualmente, é isso que ele está colocando aqui. Pagamento de adicional de periculosidade, em virtude da sua função de vigilante patrimonial, exposto à violência, né, como assaltos a moradores e roubo de apartamento. Diferença salarial do adicional noturno deveria ser 25% e não 20%. Então, nesse caso aqui, se o da lei é 20%, ele está pedindo 20%, é porque tem convenção, um acordo coletivo, tá? Aqui, ó, fala exatamente, anexou a convenção coletiva dos empregados em empresa de vigilância, blá, 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 exatamente. Pleitei ainda, ó, reintegração ao emprego, alegando estabilidade por doença ocupacional. Eita, poxa, aqui os 14 dias, né? É verdade. E subsidiariamente requer o pagamento da multa de 40% do FGTS e o fornecimento de guia de seguro-desemprego ou de indenização substitutiva. Aí ele não tem direito, tá? É que eu te falei lá no início. Nesse caso aqui, seguro-desemprego não tem direito, 40% ele não tem direito, contrato de experiência. Por fim, pleiteia indenização por danos morais pela não contratação por prazo indeterminado. Pô, caramba, sacanagem, o cara aqui tá pedindo, pelo amor de Deus, rapaz. Aí, esse aqui eu te confesso, assim, se eu sou advogado e pego uma situação dessa, enfim, eu poderia até pegar, verificando aí uma possível possibilidade de reintegração, né, vendo essa questão aí do adicional noturno, hora extra, mas isso aqui, cara, pleitear danos morais isso aqui eu não ia pedir, não.
honorários, O condomínio recebeu a citação há um dia e contratou você como advogado para defender seus interesses diante disso, de acordo com a legislação trabalhista em vigor, observar o entendimento, jurisprudencial, elabore a peça, né? Aí aqui, ó, realmente é o que nós temos aqui, ó. Vai apresentar uma contestação, tá? Em nome do condomínio, bacana, reclamação movida aí pelo Rafael, você vai começar lá na Excelentíssimo Senhor, juiz da 70ª Vara do Trabalho de Goiânia, Goiás, aí, como é pelo condomínio, edifício residencial, solar do Império, e se você quiser colocar CNPJ, XXX, mas não precisa colocar nada do que ele não tenha colocado aqui, seria apenas isso, nem o endereço, não lembro se ele colocou o endereço, acho que colocou o endereço lá no início, ele colocou. Tá aqui, ó, localizado em rua segura. Não é o nome da rua, não. Então, nesse caso aqui, você simplesmente colocaria, né, condomínio residencial solar do Império, CNPJ, XXX, localizado no endereço tal, ou no endereço XXX, vem perante Vossa Excelência apresentar contestação ou defesa em face da reclamação trabalhista proposta por Rafael Patrocínio, já qualificado, pelos fatos e fundamentos a seguir, com fundamento no artigo 847 da CLT, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos. Aí deverá ser alegada a improcedência, daqui nós não tivemos nenhuma preliminar, pelo que eu estou vendo aqui não vai haver preliminar. Deverá ser alegada a improcedência do pedido, pagamento de horas extras, porque é válido o acordo individual, na verdade é CLT mesmo, não é nem OJ, CLT artigo 59, parágrafo 6º, falha nossa. Então, você já vai, e aí, Francisco, o que eu aconselho realmente é ir por tópico, ponto por ponto, já separa, já escreve ali, separadamente na prova, não na prova que você vai no rascunho, né? Todos os pedidos, identifica todos os pedidos feitos na reclamação trabalhista, todos os pedidos do reclamante, e aí você vai de um por um, ticando ali, contestando todos. Então, primeira coisa, né? Pagamento de horas extras, deverá ser alegada ainda a improcedência de indenização por supressão de intervalo, pois há registro dos controles de ponto demonstrando o gozo de intervalo, na forma do artigo 71, que é a intrajornada, né? Deverá ser sustentada a improcedência do pedido de diferença de adicional noturno, pois a norma coletiva juntada não é da categoria do autor. Olha aqui a pegadinha, né, cara? Olha a pegadinha que eu passei rápido aqui, eu só vi sindicato e passei. Então, ó, a categoria não é a do autor. O autor não é vigilante, ele é agente de portaria, né? Ele é porteiro, né? E a norma coletiva não se aplica ao condomínio porque não se enquadra na atividade econômica representativa patronal, sendo adicional de 20%, conforme o artigo 73 e 500 anos da CLT e ainda a súmula 34. Aqui, para você ter os pontos, aqui só tem esse, você tem que citar esse, aqui só tem esse, você tem que citar o artigo 71. Nesse caso aqui, você pode citar esse, ou esse, ou esse. Citando qualquer um desses, você ganha os pontos da questão. Então, realmente tem que ter atenção a todos os detalhes, né, camarada? Vamos voltar aqui rapidinho, quando ele fala aqui do sindicato, horas extras em virtude de função de vigia, e realmente ele não é vigilante, né? E aí ele coloca aqui, cadê o condomínio, cadê o sindicato, cara? Após, aqui embaixo dele. Induzindo acordo, compensação, violência, morador, sindicato de empresas de vigilância, está aqui, ó, sindicato de empresas de vigilância do município de Goiânia, realmente não é, ele trabalha em condomínio, né, ele não é vigilante armado, ele não trabalha numa empresa de segurança, é completamente diferente. Ainda não, fala, Gustavo, beleza, camarada? Já vai indo? Já? Meu pai estava esperando. Ô, camarada, só um instantinho, rapidinho, só um instantinho, Francisco. Beleza, então. Deu tudo certo lá, viu? Viu? Você já comprou um material. Vai entregar quarta-feira. Maravilha. Bom, e depois vai lá no negócio lá, pra gente pra gente. Eu acho que vai gostar. Eu falei pra ela, vocês vão trazer, pegar lá, pagar pra subir pra deixar você.
Quer ficar aqui com nós? Vai com Deus, vai lá, vamos lá. Tá bom, mas vai assim, vai lá. Esse projeto vai com Deus, então, vai. Olha a Chico dela. Desculpa, Francisco, hoje está agitado, né? A minha filha casou com um fazendeiro. Eles estão com as terras ali no Padre Bernardo, né? O meu genro, o pai dele, e estão montando realmente uma fazenda, de verdade. Aí compraram agora as terras vizinhas, né? Estão ampliando, estão com pasto, vão começar a colocar gado por lá, né? Vão reformar essa casa que eles tinham o projeto para construir uma casa lá na fazenda original, que eles estavam montando, né? Um pedaço de terra, né? Arrumando questão de barragem, água e tudo, mas aí compraram essa outra que é bem maior e já tem uma casa lá, né, melhor estruturada, e vão só reformar essa casa, pretende mudar para lá. Minha filha é bancária, trabalha no Bradesco, mas aí já estão fazendo planos para ela sair, né, e se mudar mesmo para lá, né. É bom que eu vou ter uma roça para visitar, a roça é bom demais. Ok, Francisco, vamos voltar para cá. Aqui, então, cara, vamos lá. Na sequência, né, deverá ser contestado o pedido de adicional de periculosidade, pois o autor não se ativava em função de vigilância pessoal, tá? Aí, ou seja, vigilância noturna, realmente profissional, eles têm direito, né, à periculosidade. Aí, ó, qual é o fundamento? Artigo 193, inciso 2 da CLT, obrigatoriamente tem que ser citado. Deverá ser contestado o pedido de estabilidade e reintegração no emprego, pois não houve doença ocupacional, então realmente ele ficou afastado e tudo, mas não foi doença ocupacional, ou seja, não foi doença do trabalho. Tá? Se não é doença do trabalho, não enseja reintegração. Artigo 118 da Lei 8.203. Essa lei, tá, Francisco, ela é bem importante, que aqui é previdenciário, o previdenciário sempre trabalha com o direito do trabalho e com o processo de trabalho. Então, é bem interessante ter conhecimento dessa lei, dessas questões básicas, né, acidente, aposentadoria por invalidez, que são coisas que conversam com o processo de trabalho, e eles, cara, gostam demais, é muito raro uma questão tanto a prática como a peça, vai aparecer, de alguma forma vai aparecer previdenciário, ou na peça, ou nas questões discursivas. E aí você pode citar ainda a súmula 378. Lembrando que essas súmulas, que aí é importante você identificar as súmulas mais importantes, você pode até fazer uma busca na IA, quais são as súmulas trabalhistas mais cobradas pelo exame da ordem, aí já deixar ali, pelo menos não tem problema, né? Marcar texto, para você identificar mais rápido. O que mais? E usar o remissivo, tá? Aprender a usar o remissivo. Deverão ser contestados os pedidos subsidiários de multa de 40% do FGTS, indenização do seguro-desemprego, não houve dispensa imotivada, mas sim termo de contrato de experiência, ó, artigo 18 da lei, aqui é uma lei específica, e o artigo 3º também de uma outra lei específica. E todas essas leis, como são leis afeitas ao direito do trabalho, elas vão estar lá no teu vadimeco. Então, precisa realmente trabalhar muito bem o índice remissivo. O que você vai fazer? Aqui é a lei do FGTS, né? Você vai pegar, buscar lá no teu remissivo o FGTS. Aí você vai ver quem tem direito, quem não tem direito. E eu, nesse caso aqui, também é uma coisa bem elementar, né? Contrato de experiência não dá direito, tá? E o seguro-desemprego tem que trabalhar pelo menos um ano, tá? O que mais? Ou deverá ser rechaçado o pedido de indenização por danos morais, por não ter ocorrido qualquer ato ilícito por parte da ré, conforme preceitua aí os clássicos, né, 86 e 927 do Código Civil. Ele cita também aqui, ó, 223 B e C da CLT. Então, neste caso, eu acho citando aqui, aqui seria o ideal citar pelo menos um esse ou esse, e citar aqui esse, ou não, nesse caso aqui, esse seriam ambos, né, teriam que ser citados, ambos.
para você pegar a pontuação máxima aqui com relação a esse tópico. Deverá ainda ser contestado. Aí você vai contestar tudo. Pô, mas o cara não... Você sabe que nós vamos resolver isso aqui depois que ele surgiu. Eita. O camarada não tem direito a receber honorários? Tem, mas você contesta. Você vai contestar tudo, absolutamente tudo, né? Não contesta honorários de advogado de 20%, aduzindo, inclusive, valor não previsto em lei, segundo aí o artigo 791, deverá ser pleiteada a condenação em honorários, deverá ser requerida a procedência de todos os pedidos, deverá ser indicado o requerimento da produção dos meios de provas e a indicação do local, data e advogado. E aí você terá realmente pontuado muito bem na sua prova. E olha aqui, ó, Francisco, essa prova aqui é de 2025, ó, do ano passado, cara, 2025. Por isso que eu estou falando que acho que não acredito que vai cair contestação agora, né? Não vai cair. Ela foi a de fevereiro, ó, mas já tem um ano, né? Um pouco mais de um ano. Enfim, nunca se sabe, né? De repente cai, a gente tem que estar atento. Diga, Francisco, pode falar, amigão. Eu acho que de todas as peças, a contestação acho que é uma das mais difíceis mesmo, né? Se não for a mais difícil, porque tem muito detalhe dessa prova, teve bastante detalhe assim. Imagino que muita gente deixou passar bastante por ele. Eu acho exatamente isso, Francisco. Eu estava até conversando com outro colega seu esses dias, ele falava sobre essa questão, e é mais difícil exatamente for o Rodrigo lá da turma de quinta-feira. Ele é mais difícil exatamente por conta da detalhes, são muitos detalhes, você tem que estar pensando, realmente marcando ali, rascunhar bem a tua prova, né, não a folha de resposta, identificando ali todos os pedidos, para você realmente contestar de um por um, né, porque não, é uma falha grave, né, você, numa reclamação trabalhista, você deixar de contestar alguma coisa, você vai estar prejudicando teu cliente, né, vai estar se ferrando e vai ter que pagar ali alguma coisa que ele não deveria pagar por culpa do advogado. E aí é claro que como o exame é da ordem, né, são advogados que estão fazendo a prova, eles estão atentos a essas situações, a essas questões. Não tenho dúvida que realmente a contestação é mais complicado. Eu acho mais complicado que a reclamação, mais do que o recurso ordinário. Aí é uma outra que dá, eu não sei se apareceu, acho que não apareceu não, contra razões de recurso ordinário, não lembro, também seria um pouco mais chatinho, mas a contestação eu acho pior. Aí aqui, ó, Francisco, olá, falei para ti, ó, aqui já vem a questão discursiva, aqui a questão discursiva, ó, INSS, ó, aposentado INSS, tá vendo? Aposentado no INSS. Em relação à competência territorial, além da retirada da sociedade regular no plano de contratação da execução, em relação ao bem penhorado, a tesoura deverá sustentar para não cabimento da penhora, mas ó, apareceu o INSS aqui, mas a pergunta não diz respeito à execução, não diz respeito a isso. Outra questão aqui, o deferimento da rescisão indireta, mas não aparece nada aqui relacionado a INSS, como o judicial oriental reverter a decisão do processo, da improcedência do pedido, não traz. Deixa eu ver aqui outra. Extinção do contrato, dispensa sem justa causa, descumprimento, aqui tem, não, sim, ó, ocorre mesmo, a sociedade empresária dispensou uma pessoa com deficiência, sem justa causa, estou falando, ó, e uma outra pessoa com deficiência pediu demissão. Cara, eles adoram esses temas, mas gostam demais. Então, fica ligado, cara, fica ligado aí nessas questões previdenciárias, que eles gostam demais de cobrar, tanto na discursiva, né, como na própria peça, muitas vezes eles colocam. E aí vem essa questão, né, cara, dos tempos modernos, de minorias, aí entre as pessoas com deficiência, eles tá na moda, a moda no bom sentido, né, autismo, aquele negócio todo, fala-se muito, importante para o pessoal que tem autismo, né, ter toda essa repercussão que aí as pessoas vão compreendendo, entendendo melhor, e a assistência vai melhorando, e isso também é claro que reflete acaba refletindo nas provas também, né? As provas, concursos, todo mundo está ligado.
Deixa eu voltar aqui, gente, para a gente fazer aqui a parte final, Francisco. Para cá, parar aqui a apresentação, nós vimos a prova. Deixa eu voltar lá para o passo a passo. Ok, passo a passo, compartilhar. Aqui novamente, vamos lá. Ok. O que mais que eu quero te chamar a tua atenção aqui? Aqui é a questão, nós tínhamos falado das exceções, né? Mas você viu que nessa questão não apareceu. Mas eventualmente pode aparecer uma preliminar, né? Seja em exceção, seja numa inépcia, conforme nós... Aí, especificamente aqui a defesa do mérito, né? Então, após a arguição das preliminares, se houver, vem a defesa de mérito, onde o reclamado vai contestar os pedidos formulados pelo reclamante. Aqui, ó, pode ser subdividida em defesa de mérito indireto e defesa de mérito propriamente dita. A indireta, ó, são as chamadas preliminares de mérito ou prejudiciais de méritos, como, por exemplo, a prescrição e a decadência. Tá? Ou seja, isso aqui também é comum, tá, Francisco? Isso aqui, nesse caso aqui específico, não houve, porque foi um contrato de experiência. Mas é bastante comum eles colocarem contratos longos, de mais de 5 anos, né? E aí fazer pedidos além desses 5 anos, porque nós temos a prescrição bienal e quinquenal, né? Só pode reclamar até 2 anos da dispensa e só pode reclamar os últimos 5 anos trabalhados. E aí é comum o examinador, já é pegadinha, é claro, né? Colocar pedidos prescritos. E aí é claro que você vai ter que alegar a prescrição. Pode ser conceituada a prescrição, nós sabemos, é perda de um direito, né? Então, no caso do contrato de trabalho ativo, o trabalhador tem até 5 anos para ajuizar a reclamação trabalhista, ou seja, 5 anos para ajuizar os pedidos, né? E tem 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista. Então, aqui um exemplo, um trabalhador urbano ou rural, admitido no emprego em 96, despedido em 2007. Aqui é um período longo, 11 anos. Sua reclamação deverá ser ajuizada, ou seja, em até 2 anos, sob prescrição, e estarão atingidos pela prescrição as parcelas decorrentes do contrato de trabalho vencidas antes de 2003, né? Ou seja, aqui ele só vai poder reclamar de 2003 até 2007. O que tiver atrás disso, e aí eles colocam data, e se eles colocam data, você tem que estar atento, cara, a essas datas. É muito importante, porque se colocou data, não foi colocado lá à toa, não. Vai ser cobrado de alguma forma. Aí você vai ter que contar ali direitinho e verificar se eventualmente há pedidos fora dos 5 anos, ou seja, pedidos que estejam prescritos. Aqui, ó, é importante destacar que a prescrição não é aplicável somente em relação ao trabalhador, mas também à empresa. Como exemplo, pode citar a ação trabalhista movida pelo empregador em face do empregado ou do ex-empregado, na qual pleiteia receber valores pagos indevidamente ao obreiro, ressarcimento de valores pagos a maior. Neste caso, a empresa deverá propor a ação no prazo máximo de 2 anos. Tem prescrição para ela também, é uma coisa rara, né? Mas pode acontecer. O que mais que nós temos aqui? Como termo inicial, a prescrição quinquenal deve ser observada a data do ajuizamento da ação, ou seja, deve ser observada a data do ajuizamento da ação. Ele cita aqui um exemplo, uma ação trabalhista foi proposta em 2 de março de 2010. A reclamada poderá alegar a prescrição quinquenal de todas as pretensões anteriores a 2 de março de 2005. Então, isso é bastante rígido, né? Com relação a essa situação, e a gente tem que estar atento realmente a essas datas, tem que estar atento a esse tempo, né? A todo esse tempo. Prejudicial de mérito, prescrição bienal. Aqui, ó, a reclamada requer o reconhecimento da prescrição total das pretensões do reclamante, nos termos do inciso, ó, bonitinho aqui, 39, artigo 7º da Constituição, súmula 308 do TST, tendo em vista o transcurso do tempo de mais de 2 anos entre a data do seu desligamento da empresa e a data da propositura da ação. Isso aqui seria um texto completinho, né, bonitinho, para um caso de prescrição bienal. Aqui ele traz aqui um exemplo bem legal, data de admissão, 17/3/2000, data da rescisão, 23/2008, o último dia do prazo prescricional, ó, 2 anos contados a partir da data para a rescisão, ou seja, 23/2008, 23/2010, 2 anos, né, é o último dia para ele ingressar com a reclamação. Data do ajuizamento da ação, 10/4/2010, está fora, ó, período superior aos 2 anos para ajuizamento da ação.
Ok. Então, se o examinador colocar na prova, se ele colocar na prova data de admissão, data de demissão, data de ajuizamento, já fica ligado, tá? Que pode ter aí a prescrição bienal. Deixa eu ver aqui, prejudicial de mérito, já falamos, outra situação que ele traz, terceira situação, prescrição quinquenal, aqui, exemplo de prescrição quinquenal agora, né? Um exemplo legal aqui, ó. A presente ação foi proposta em 20 de 3 de 2010, dessa forma, nos termos do inciso mesmo, 39, né, 7º da Constituição, e também a súmula 308, o reclamado requer o reconhecimento prescrição quinquenal de todas as pretensões anteriores a 20 de 3 de 2005. Então, nesse caso aqui, para identificar esse período, pode-se traçar uma linha do tempo. Essa que ele traça aqui, ó, Francisco. É bem bacana para você ver, ó. Olha lá, aqui, ó. Período prescrito. Ele entrou, ó, admissão março de 2000, 17 de março de 2000. A data da rescisão, ó, 20 de 3 de 2008. Ele trabalhou, então, 8 anos. Então, tem 3 anos prescrito. Ó, prescritos direitos anteriores a 20 de 3 de 2005. Então, ele só vai poder reclamar de 20 de 3 de 2005 até... não, 2005, não. Não, peraí, não, 5, 6, não. Ele pode reclamar de 5... não, tá. Ajuizamento 2010, é isso mesmo. Ele foi admitido em 2000 e foi demitido, aqui é o ajuizamento 2010. Peraí. 2005, A ação foi proposta, outra pegadinha aqui, sacana, né? Então, o ajuizamento foi em 2010 somente, porque ele esperou os últimos 2 anos. Aí, com isso, ó, ele perdeu, né? Então, o período prescrito, ó, de 2000 a 2005. Período imprescrito de 2005 a 2010. De 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, mas está certo mesmo. 5, 7, não, mas é isso mesmo. É porque eu... Desculpa. É que ele saiu, a decisão foi em 2008. Né? Mas só ajudar a reclamação 2 anos depois. Então, na prática, ele só vai poder reclamar os últimos 3 anos, né, trabalhados, os últimos 5 anos, contados a data do ajuizamento da ação. Então, assim, no caso acima, o trabalhador somente poderá pleitear direitos trabalhistas o período compreendido entre 20 de março de 2005 a 20 de março de 2008, data em que ocorreu a rescisão do seu contrato de trabalho, sendo que a partir de 21 de 3 de 2008 já não mais era empregado da empresa. Outra situação aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Data de admissão, 25 de janeiro de 2002. Ele foi a demissão em 2007, ele vai ajuizar a reclamação só em 2009. Ó. Prescritos direitos anteriores a 2004. Tá? O período prescrito de 2 de fevereiro de 2004 a 2 de fevereiro de 2009, últimos 5 anos contados da data do ajuizamento da ação. Então, sempre tem que levar em conta a data do ajuizamento da ação. Então, aqui é uma outra preliminar, né, preliminar de mérito, nesse caso, né, a prescrição que, de fato, aparece demais, cara. Isso aqui é um tema muito cobrado nas provas. O que mais? Aqui a outra que fala a questão da decadência, mais prejudicial de mera decadência, como a ação foi apresentada pelo requerente em período superior ao prazo de 30 dias previstos no 853, na qual deve ser contado da data da suspensão do empregado dirigente sindical, requerido requer decretado a extinção do presente processo. Aqui um caso específico. Dirigente sindical. Também gostam de colocar ações que envolvam dirigente sindical, tem que estar atento também. E aqui, para a gente finalizar, Francisco, a defesa direta do mérito propriamente dito, né? É aquela que combatem as pretensões do reclamante, os principais pedidos, né? Aviso prévio, hora extra, adicionais, 13º. Então, quando da elaboração da peça, na segunda fase, deve-se procurar identificar uma norma que pode ser um dispositivo da CLT ou do CPC, ou uma súmula, ou uma OJ, que possa ser utilizada para impugnar os valores. Sempre vai ter. Então, sempre vai ter. Então, a primeira coisa é identificar os pedidos. Segunda coisa, identificar os pedidos, contestar esses pedidos. E onde é que eu contesto? Procurar o dispositivo legal.
Ele cita aqui um exemplo: Marlene promove reclamação trabalhista em face de XYZ representação limitada, ajuizada em 20 de 10 de 2010, alegando foi admitida em 15 de 3 de 2003, na função de auxiliar administrativo, tendo sido dispensada sem justa causa em 2010, 15 de 10 de 2010, né? Aí, ó, além de serviço administrativo, também era responsável por fazer limpeza nos escritórios. Tal limpeza envolvia também coleta de lixo. O empregado já vem adicional de insalubridade aqui, ó. O empregador concedeu moradia à trabalhadora durante o pacto laboral. Eita, já vem uma verba aqui indenizatória, pretende a condenação ao pagamento de valor alusivo ao adicional de insalubridade, falei, por todo o período. O que mais aqui? A integração do salário in natura, habitação, eles gostam de, que é verba indenizatória, gostam de colocar isso também. E aí você, como advogado, deve apresentar as medidas judiciais cabíveis, né? Então, neste caso aqui, você vai analisar a questão de prescrição, conforme nós já vimos, é uma das primeiras coisas, e aí vai entrar especificamente no mérito, né? Então, a relação ao pedido de pagamento adicional de insalubridade, por exemplo, pode-se refutar tal pedido, utilizando a previsão OJ, uma OJ aqui, né? A qual a limpeza em residência, escritórios e a respectiva coleta não podem ser consideradas atividades insalubres, ainda que constatadas por laudo pericial. Já em relação ao pedido de integração do salário in natura, ó, a remuneração... Opa, o que eu fiz aqui agora? Aqui a remuneração pode-se combater tal pretensão utilizando as previsões aí, súmula, mais uma vez, ó, 367, porque a habitação, a energia elétrica e o veículo fornecido pelo empregador ao empregado quando indispensáveis para a realização do trabalho. E foi o caso, né? Não era aí, não era necessário, trabalhava em escritório. Não tem natureza salarial, ainda que no caso o veículo seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares. Prescrição também, mas é isso, cara. Eu acho que as dicas que eu deixo aqui para você realmente estar atento, aos todos os pedidos, ticar todos eles, aí coloca realmente numa lista ali separada, né? Adicional, hora extra, enfim, vai colocando todos eles e já vai procurando lá na CLT rapidamente o dispositivo legal, né? Artigo, OJ, a súmula. Aí, feito isso, cara, tá com a tua contestação pronta. E aí é colocar essas informações dentro de um texto, né? Excelentíssimo, qualifica ali bonitinho, o artigo inicial da contestação, aí vai por parte mesmo, né? Você vai já contestando, faz aquela breve síntese que você pega do próprio cabeçário, breve síntese mesmo, né? Que você não tem muito espaço, alega... O reclamante, isso, papapá, alega em síntese isso. Aí você já tem anotado aqui, né, o que ele está alegando, o que ele está pedindo, e aí depois você vai do direito a combater, né, de um por um, e com os fundamentos, não tem erro. Beleza, Francisco? Show de bola? Agradeço aí por você ter comparecido e ter salvado aí a nossa oficina, a nossa live, né, torço demais por você e tenho certeza que você não terá dificuldade, que vai passar, se Deus quiser, na primeira oportunidade no exame da ordem. Grande abraço, uma ótima semana para ti, fica na paz, qualquer coisa, estou lá na faculdade. Hoje não, mas amanhã estarei por lá. Valeu, camarada.